Olá pessoal, tudo bem? É o professor Leandro Cordioli. Vamos começar então a segunda parte da nossa conversa com o professor Marcos Boeira, que é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Direito pela USP e estava conversando conosco a respeito das modalidades de argumentação jurídica, lógica jurídica e interpretação no direito. Então, professor, estávamos falando sobre as duas modalidades de raciocínio jurídico, sobre deducionismo e a dialética. Quais seriam as outras modalidades de raciocínio jurídico, e qual a importância delas para o direito? Perfeito. Bom, as outras duas modalidades de raciocínio que também aparecem, uma delas é antiga, muito antiga na tradição jurídica, e a outra é forçosamente usual desde o século XX, desde do final da primeira metade do século XX. A terceira, digamos assim, seria a modalidade de raciocínio retórico. Que, bom, toda a tradição da retórica, da tópica em geral e da retórica em particular, nos apresenta a retórica como um tipo de raciocínio que, comparado ao raciocínio dialético, é um raciocínio mais insuficiente e mais distante da certeza. Porque a retórica, do ponto de vista do seu objeto, a retórica ela tem como máxima possibilidade a apresentação de um argumento verossímil, porque ela se embasa numa matéria verossímil. Verossímil, então, isto é, tem áreas de verdade. Exato, ela tem uma aparência de verdade. E do ponto de vista da intenção daquele que emite esse raciocínio, é exigida a reta intenção. Então, diferentemente do que a maioria das pessoas hoje em dia falam, dizendo que a retórica é um discurso que induz à mentira ou que induz ao engano, não, é muito antes o contrário. A retórica é um discurso que pretende buscar a verdade, mas na incapacidade de consegui-la, a retórica lida com a mera aparência de verdade. Mas a intenção do agente que utiliza e emprega o discurso retórico é a verdadeira, e é buscar a verdade. Os clássicos do pensamento costumam distinguir a retórica da heurística, que é justamente o discurso sofístico. É o emprego de certas técnicas, de certos argumentos, digamos assim, insustentáveis do ponto de vista lógico, ou violações diretas aos princípios elementares da lógica, como contradição e identidade, que, empregados num raciocínio, induzem ao erro e ao engano. Aí é a heurística, que é normalmente como a retórica é tratada hoje em dia, infelizmente. Ela é tratada como o seu contrário. Mas quando nós lemos, por exemplo, os clássicos da retórica, com Quintiliano, Cicerones e o Cícero e o Aristóteles, nós percebemos claramente que a retórica ela tem um endereço. O endereço da retórica é a verdade, ainda que o agente não consiga atingi-la. No direito, a retórica tem um papel altamente significativo, sobretudo em algumas disciplinas. Por exemplo, no campo processual, a retórica disputa com a dialética um certo protagonismo. Ainda que a dialética apareça de modo mais forte, a retórica ela não pode ser desprezada. Por exemplo, as condições para o oferecimento, para a concessão de uma liminar, por exemplo. Normalmente, uma decisão de caráter liminar, ela leva em consideração um tipo especial de argumento, que é o argumento retórico, que se embasa precisamente num grau de verossimilhança que é apresentado por aquele que requer a concessão de uma liminar. E tem um caráter também provisório, E tem um caráter provisório. A liminar no direito ela pode ser deferida, mas adiante ela pode ser cassada, pode ser confirmada na sentença, mas pode ser modificada também. Exatamente. Claro, no âmbito da teoria da argumentação, alguns autores da teoria da argumentação, sobretudo no século XX, ao lidarem com o discurso jurídico padrão e com a argumentação jurídica, muitos deles confundiram a retórica com a dialética. Por exemplo, Theodor Zizek, na tópica de jurisprudência, ele confunde esses dois tipos de raciocínio. E essa confusão leva a imensos erros e enganos.
Mesmo Perelman, ao tratar no seu tratado da argumentação com o discurso dialético e retórico, embora ele reconheça a diferença, o modo de fazê-lo é bastante discutível. Né? Nós podemos dizer, só recentemente, a partir da década de 70, nós tivemos uma espécie de refinamento dessa distinção conceitual entre o raciocínio dialético e o raciocínio retórico, a partir justamente do McCormick, do Alexis e, mais recentemente ainda, do Manuel Laquienza. Né? Mas a importância da retórica no direito e na política é central, porque os modos do raciocínio retórico, eles são decisivos para o modo como nós organizamos as instituições políticas e sociais. Que interessante, professor. Né? E esse é um ponto central. Porque você veja o seguinte, o Aristóteles chama atenção para 3 tipos de discurso retórico. Existem pelo menos 3 modalidades de discurso retórico. O modelo epidítico, que é um modelo autorreferencial. Por exemplo, um orador fala em nome próprio. Então ele vai falar coisas que são de si, dando uma aparência verossímil para os interlocutores, para a comunidade dos interlocutores. Há um segundo, que é o modelo legislativo. Que é um tipo de discurso retórico que é projetado para o futuro. Ou seja, o tempo verbal dele é o tempo futuro, necessariamente. Ou o tempo presente relativamente ao futuro, do ponto de vista imagético ou mimético. E há um terceiro que é o discurso judiciário, que é um discurso que faz projeção para o passado. Toda a teoria da decisão supõe um passado e, portanto, uma memória da história que sirva de base objetiva para a tomada da decisão. Então, o discurso retórico, quando atine ao passado, ele ganha ares de ser um discurso judicativo, porque ele estabelece uma decisão sobre uma aparência de verdade que é lançada sobre o observador, a respeito do passado. Um historiador que vai investigar, por exemplo, o século XVII ou o século XIII, o máximo que ele pode fazer é lidar com as fontes primárias do período e tentando interpretá-las na medida do possível, dada a ausência de fontes mais elementares para narrar coisas mais específicas e, digamos, mais usuais, mais comezinhas dos atores do período. Sim. Então ele vai lidar com certa aparência de verdade. Às vezes ele vai ter algum grau de certeza, às vezes ele vai ter um grau de probabilidade, e às vezes ele vai lidar, na maior parte das vezes, sobretudo no terreno da história dos costumes, com aquilo que aparenta ser verdade, que é verossímil aos seus olhos. Então, a retórica, ela lança sobre a posição institucional dos poderes políticos de uma república, de um corpo político... Poder executivo, legislativo e judiciário, um caráter eminentemente fundamental para a organização da polis e para o modo como as relações humanas serão estruturadas, dentro desse horizonte. Então, claro, uma sociedade humana ela é movida majoritariamente por opiniões. E a opinião é o elemento expressivo do discurso retórico. Assim como no discurso dialético o elemento expressivo é a hipótese e a probabilidade, e no discurso dedutivo é a certeza e o juízo apodítico, um juízo baseado numa condição de verdade absoluta e universal e necessária, na retórica nós lidamos com a opinião. A opinião é o elemento expressivo, o tipo de enunciado expressivo condizente com o raciocínio retórico. No mundo da política, é o mundo próprio das opiniões. O Estado de Direito como estruturado, usando o McCormick novamente ao nosso favor, o Estado de Direito deve organizar a esfera pública permitindo a alguns atores veicular opiniões expressivas com caráter universal sobre toda a comunidade humana, para, através do confronto de opiniões, requerer uma estatura de universalidade, através de certos procedimentos. Então veja o quão complexo é montar o Estado de Direito e pensar a sua organização institucional.
É uma coisa extremamente complexa. Que o senhor está se referindo que tem esse ponto de vista universal, esses são os legisladores ou os juízes? Todos os agentes estatais envolvidos, cada qual no seu âmbito específico, mas a comunidade de cidadãos em geral. É que me parece que tem duas diferenças, né? Tanto em termos de argumentação jurídica, inclusive, porque o legislador ele cria o direito com base também numa argumentação política, talvez, né? No Congresso Nacional. Perfeito. Mas o juiz ele vai aplicar o direito com base numa argumentação jurídica e jurídica mesmo, no sentido de subsunção ou de deducionismo ou dialética, mas é diferente, inclusive em termos temporais. O legislador faz a lei projetando para o futuro e buscando um encontro de ideias diferentes, né? Isso no panorama político. Perfeito. Só que o juiz, ele vai buscar fatos que já aconteceram e aplicar aquele direito que existia para resolver aquelas situações, né? Exatamente. Então, isso também nas modalidades de argumentação do direito que o senhor está se referindo, a alguma separação, alguma modalidade é mais apropriada para cada situação do direito? Ou quando o senhor está falando de argumentação jurídica, o senhor está focando mais na atividade jurisdicional, ou seja, essa que o senhor falou, mesmo que se volta ao passado para fatos que já ocorreram e que agora o judiciário é chamado a intervir e resolver essas questões? Na verdade, eu me refiro às duas, né? Porque a tarefa legislativa é uma tarefa altamente significativa, porque ela é o primeiro canal de expressão da ordem para a comunidade humana. Né? Quer dizer, o primeiro grau próximo, né? Porque a gente pensa assim, como a ordem é expressa? A ordem é expressa na Constituição. Como ela é expressa materialmente? Na comunidade humana. Como ela é expressa formalmente? Pelas instituições juspolíticas. Muito bem. Como as instituições juspolíticas vão determinar a ordem, né, manifesta na Constituição para a comunidade humana e para os indivíduos concretos dessa comunidade humana. Essa determinação supõe dois graus. O primeiro grau é o legislador quem o cumpre, quando expressa a lei. E o que é a lei? A lei é uma abreviatura da Constituição. É um âmbito da realidade que é regulado pela Constituição sob a forma de uma determinação, chamada lei. Sim. A abreviação da Constituição que o senhor chama é a determinação, ou seja, a determinação, especificação mais concreta daquilo que, em geral, está disposto na Constituição. Exatamente. A Constituição expressa coisas gerais sobre o geral. A lei expressa coisas particulares sobre o geral. E um segundo grau, que é o grau judicativo, ele terá a função de, tomando a lei como algo singular que expressa coisas gerais, expressar aquilo que é singular da lei em um âmbito singular de um ou alguns indivíduos. Então nós percebemos no Estado de Direito uma organização que visa a determinação. E acontece algo curioso na função judicativa, que é que quando o juiz determina o direito, ele se autodetermina como membro do Estado de Direito. Esse é o negócio. Esse é um dos aspectos relevantes da função judicial. Explicar melhor essa questão? Eu achei extremamente interessante que o juiz, ao julgar alguém, já se insere dentro do Estado de Direito, né? O juiz é uma coisa curiosa, né? O Agamben, no Homo Sacer, ele faz um diagnóstico do modo como alguns postulados do Estado moderno possuem uma herança, né, teológica. Ou seja, o que nós chamamos hoje, desde o Carl Schmitt e outros autores, de teologia política, nada mais é senão o encontro, né, dos assuntos que no mundo clássico eram discutidos no âmbito da ciência teológica e que hoje são discutidos no âmbito das ciências práticas. A economia, a política, a ética e o direito. E esse é um assunto que entra exatamente dentro dessa perspectiva.
Porque o juiz vive exatamente entre o sacerdócio e o império. Né? O juiz é um homo sacer, só que um homo sacer destacado e singularizado no corpo político, por uma razão muito simples. O juiz vive exatamente entre a parte de si que é pessoal e individual e a parte de si que é atinente ao corpo político, à república. Então ele vive exatamente na fronteira. Quando o juiz se deixa levar pelas suas preferências, ele automaticamente vai saindo da república, do corpo político, e vai emergindo no seu eu individual. Quando o juiz, por outro lado, leva em consideração todos os pressupostos exigidos para a determinação no Estado de Direito, as garantias e os requerimentos práticos que a sua função judicial exige, o juiz vai novamente aderindo ao corpo político. E essa aderência ao corpo político faz dele não a pessoa concreta e real, mas um agente da República. Por isso ele vive na fronteira. Então, a tarefa de consciência do juiz é tentar cada vez mais fugir do seu id e aproximar-se do seu ipse. No latim, o pronome demonstrativo, que indica bem este que desempenha uma função de alta monta no rule of law, no Estado de Direito. Só que, claro, no fundo, quanto menor for o grau de determinação legislativa a respeito, e quanto menor for a clareza da Constituição para estipular os limites institucionais do juiz e das funções jurisdicionais, maior será o grau de arbítrio e, portanto, maior será a possibilidade do juiz viver na fronteira ao invés de viver no corpo civil. Então, professor, aproveitando, tem mais uma modalidade de argumentação, né? Sim. Já vimos, vamos recapitular, já vimos a argumentação deducionista, né? Dedutiva. Dedutiva. É que o Neil McCormick chama de deducionismo, pelo menos traduzindo assim. Tranquilo. Mas a argumentação dedutiva, já vimos a argumentação dialética, né? Já vimos a terceira modalidade de argumentação. Retórica. A retórica, exatamente, a retórica. Qual seria, então, a quarta argumentação também? A quarta modalidade de argumentação jurídica, né? A quarta modalidade de argumentação jurídica se tornará, no século XXI, cada vez mais, a modalidade padrão. Que é o que nós vamos chamar de lógica deontica standard. O que é a lógica deontica standard? A lógica deontica standard é uma lógica, é uma das várias lógicas simbólicas atuais que lida com certos operadores e que, a partir desses operadores e de certas variáveis, dentro de uma quantificação, seja universal ou existencial, dentro dos padrões da lógica de quantificação, tenta lidar com proibições, obrigações, permissões em dois tipos: fracas, quando ausente a lei, o indivíduo tem potestade sobre um determinado domínio, ou fortes, quando a própria lei permite que alguém faça algo ou deixe de fazer algo. Isso é escolástica. Essa é escolástica, tadinha. E aqui, isso é uma coisa curiosa, porque há uma... Na escolástica, sobretudo no mundo colonial, no México e no Peru, dois lógicos muito importantes da chamada escolástica colonialis, que é o Frei Alonso de Vera Cruz e o Antônio Rubio, no escopo das suas respectivas lógicas modais e lógicas de quantificação, já havia ali alguma discussão em torno da lógica normativa, que interessante, da lógica de prescrições, que é, obviamente, uma herança da concepção sincrônica de modalidade da lógica modal do Duns Scotus. Veja que é lá da Idade Média. Então, todo esse assunto foi altamente debatido no âmbito da escolástica ibero-americana do século XVII, sobretudo no México e no Peru. Esse assunto morreu depois da escolástica, e ele voltou a ser debatido a partir do final do século XIX.
E nos anos 30, um filósofo muito importante do período, de origem dinamarquesa, retomou o assunto, e esse assunto foi altamente debatido no âmbito dos países escandinavos, né, que é o Jørgen Jorgensen, num livro chamado Imperativer og Logik, a lógica dos discursos imperativos, nós poderíamos traduzir assim, né, a lógica das prescrições, ou a lógica das normas. Né. E esse assunto foi altamente debatido durante todo o século XX, até que nós chegamos a um modelo padrão hoje, né, que em parte depende da lógica lética modal, que trata de operadores de necessidade, possibilidade, contingência, impossibilidade, e em parte tem uma autonomia, uma espécie de exclusividade no âmbito da lógica de operações, né, por lidar exclusivamente com proposições normativas que expressam obrigações ou permissões ou proibições. O que acaba acontecendo na atualidade? Robôs, sistemas de computação quântica e de inteligência artificial, né, sobretudo apoiado com certas operações muito detalhadas e muito complexas, sistemas, por exemplo, de blockchain, que lidam com inteligência artificial, têm formulado hoje robôs com capacidade para avaliar, né, e decidir, de um modo seguro e contínuo, circunstâncias e situações que envolvam proibições, obrigações e permissões. Hoje isso ainda não tem o caráter judicativo, mas tem já o caráter procedimental. Existem robôs em tribunais, inclusive brasileiros, né, e em tribunais administrativos, como o Tribunal de Contas, por exemplo, que já lidam com atos processuais tomando por base robôs. Bom, professor, o senhor está falando então dessa quarta modalidade de argumentação jurídica e falou aí da inteligência artificial, né? Que hoje em dia não tem um caráter judicativo, isto é, não tem um caráter de julgar os processos ainda, né? Como o senhor diz, mas há uma tendência dos juízes buscarem isso, né? Eu acho que também é uma corrente que pode aproximar isso, aquela Law and Economics, né? Também. Que tem esse caráter muito pragmático do direito, né? Então, se os juízes já vêm decidindo de uma determinada forma, vão decidir casos iguais dessa mesma forma, e há uma dimensão aí, uma dimensão gigantesca de processo no judiciário que tem que se dar conta, e é pior processos não decididos do que processos mal decididos. Então há uma tendência aí de se apelar para esse tipo de julgamento, que vai ser um julgamento eletrônico, né? Vem aumentando. Mas o senhor falou que a inteligência artificial já vem entrando no Poder Judiciário e que ela se utiliza dessa quarta modalidade de argumentação, né? Então, só gostaria que o senhor recapitulasse qual é a quarta modalidade de argumentação jurídica, né? Assim, só de maneira sintética, e como isso se aplica à inteligência artificial nos dias de hoje, né? Perfeito. Essa é uma modalidade que é, obviamente, a modalidade ideal do Estado de Direito, né? Com todos os dilemas morais que isso possa trazer. A discussão, por exemplo, sobre a ausência nos robôs de uma intencionalidade humana capaz de entender questões como sofrimento, reta consciência, má intenção, etc., né? Ainda assim, ou seja, ainda que os robôs façam uma avaliação meramente externa dos atos humanos e das circunstâncias envolvidas, né, um raciocínio logicamente padrão, ainda assim, esse raciocínio ele tem em vista, tem como objetivo principal, tornar a argumentação o próprio discurso jurídico. Ou seja, criar um estado de coisas em que o Estado de Direito, né, não pressupunha mais a inteligência humana para solver os conflitos e os dilemas. Claro, existe na cinematografia uma variedade de filmes futuristas, né, que explicam, digamos assim... Por exemplo, professor? Minority Report, por exemplo, né, eu lembro assim de cabeça, ou seja, o fim da liberdade humana em prol do determinismo absoluto, enfim, a discussão a respeito dos limites da liberdade, ou até onde nós podemos ir e quando nós não podemos atravessar o sinal vermelho, né? Toda
inteligência artificial ela se projeta para tentar regular certas situações de uma maneira, obviamente, previsível, tentando evitar com o máximo de acuidade certas consequências, muitas vezes drásticas, para a vida dos seres humanos. Por exemplo, acidentes de automóvel, acidentes em trânsito, desde isso até a falibilidade humana, por exemplo, na direção de certos negócios, na direção de certos instrumentos. Por exemplo, um operador do mercado financeiro que vai lidar com bolsa de valores. Então, hoje já existem programas de inteligência artificial que induzem ele a operar sob certas condições e deixar de operar em bolsa quando, na baixa, ele pode ter resultados financeiros piores. Então, das coisas mais específicas, as coisas mais amplas que envolvem a totalidade dos seres humanos, a inteligência artificial visa facilitar a vida humana, mas com certos dilemas morais, como o controle, né, em larga escala, que por satélite se pode ter hoje sobre a vida humana, né, a vida privada humana, agora não coisas desse tipo. O senhor já viu que isso no Brasil já está valendo também? Não viu que em São Paulo, agora estava vendo uma reportagem, eles estão instalando câmeras que conseguem fazer a leitura facial e agora as pessoas estão sendo presas essa semana. Estão caminhando no metrô, caminhando no centro de São Paulo, parece que já tem 20 câmeras. E a câmera identifica a face da pessoa no meio da multidão, mesmo que a pessoa não olhe diretamente para a câmera, ela identifica a face da multidão e aí eles vão lá e prendem, porque já sabe que tem um mandado de prisão. Então, claro, para combater o crime, isso parece alguma coisa boa. Sim. Mas daqui a pouco pode haver um controle político com base nisso aí, pode haver um controle pode haver uma invasão da esfera da privacidade. Exatamente. E outras formas que a gente não sabe aonde... Esse é o risco que, digamos assim, a judicialização da inteligência artificial ou vice-versa, né? A robotização do poder judiciário pode ter. Né? Quer dizer, a persecução política, o estado de exceção, como essas coisas seriam, digamos assim, empregadas, utilizadas por agentes políticos no estado de exceção. Como seria? Complicado. Né? Só uma outra proposta, agora, como o senhor está falando em argumentação jurídica e inteligência artificial, acho que ainda há uma falta de inteligência artificial, mas já havia assim, uma forma de aplicação. Eu acho que a primeira que houve, né, acho que o senhor pode até concordar comigo, foi a questão da primeira modalidade de raciocínio jurídico aplicado à inteligência artificial foi o Pardal, né? No sentido de que é um argumento ali deducionista, né? Ou seja, há uma lei que diz que há um limite de velocidade, fulano passou do limite, aplica. Multa. Não tem exceção, porque assim é um deducionismo direto, né? Claro. E aí ele falha nas exceções. Quando, por exemplo, o cara passou do limite da velocidade porque estava salvando alguém, salvando uma vida, ou era um policial. E aí depois, numa segunda instância, é necessário recorrer a um ser humano, explicar o que houve, disse, justifica, né, o fato de eu estar ultrapassando o limite da velocidade, porque eu estava socorrendo uma pessoa que estava acidentada e tinha que me deslocar para o hospital para prestar o socorro mais rápido, estava uma pessoa infartada. Então, o deducionismo puro do Pardal, né, que há uma lei que limita a velocidade em, sei lá, 60 km por hora. Você ultrapassa os 60 km por hora, você vai ser multado, ele aplica diretamente essa lei sem nenhuma... Claro. É que hoje os sistemas de inteligência artificial já possuem tecnologia para lidar com circunstâncias. Existem variáveis lógicas que dão conta dessas circunstâncias. Excepcionais. Excepcionais. Muito mais além do Pardal. Nossa, né? Então, um robô é capaz de fazer a análise até proporcional, né? E até lidar, muitas vezes, com argumentos contrários de igual peso, solucionando a questão a partir do número de circunstâncias que leva um argumento à vitória e outro à derrota, de uma maneira mais rápida e eficiente do que um ser humano poderia fazê-lo. Até induzido, muitas vezes, às suas preferências, que é o problema do juiz, tomado como na sua acepção pessoal, né, das suas preferências pessoais. Então, um robô já é capaz de fazer isso. A grande questão é quais circunstâncias serão sopesadas e de que maneira elas serão sopesadas.
né? E por que elas serão sopesadas? Quando nós adicionamos as perguntas pelo porquê, né, e pelo fim, né, as causas, digamos assim, eficiente final, que levam ao uso da inteligência artificial, claro, os robôs não são capazes de intencionalidade humana, da intencionalidade como seres humanos. Logo, eles não são capazes de deliberar meios e fins do ponto de vista da evidência de certos princípios que os levariam ao bem ou mal, a julgar a adequação ou inadequação de uma decisão segundo uma forma determinada de bem. Isso eles não têm. Só a inteligência humana terá. Talvez para sempre. Ou não, não sei. Espero que sim. Mas o fato objetivo, do ponto de vista da atualidade, é que os robôs hoje já são capazes de lidar com variáveis em larga escala. E com uma memória eterna, né? Quer dizer, o sistema de blockchain ele te apresenta uma memorização eterna. Você tem um lastro e esse lastro ele é permanente, né? Então, desse ponto de vista memorativo, também a inteligência artificial é superior à inteligência humana, que terá de ir lá na jurisprudência, nos casos, na avaliação, no sopesamento das circunstâncias, etc. Aonde chegaremos com isso? Sinceramente, eu não sei. Agora, o que eu sei é que esse é um ótimo instrumento para catalisar boa parte das decisões, sobretudo aquelas que envolvam hard cases, casos difíceis no direito. Esse raciocínio, digamos assim, diferentemente do raciocínio dedutivista, puro e simples, é um raciocínio que lida com outras lógicas. A lógica epistêmica, a lógica de quantificação, a lógica modal, a lógica de relevância. Outras lógicas atuais que, juntamente com a lógica deôntica, levam a uma espécie de superação da falibilidade humana, né, e da ininteligibilidade humana sob certos aspectos atinentes às circunstâncias que, com a inteligência artificial, nós conseguimos superar. Então, acho que vem para bem, mas há de se pensar os limites morais que isso possa trazer. Sim. Interessantíssimo, professor. Bom, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Queria saber se o senhor quer dar ainda algum último recado para o pessoal que está nos assistindo em casa, né? Então, se o senhor quiser se dirigir diretamente ao pessoal. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer ter estado aqui com o meu amigo Leandro. E espero que a nossa conversa sobre lógica, argumentação e ao final, inteligência artificial tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Um abração e até mais. Gostaria muito de lhe agradecer a sua presença. Leandro, muito obrigado. Foi uma alegria, um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é minha. Né? Eu acho que o senhor é uma das grandes autoridades brasileiras, não tenho problema de dizer isso, né? Nessa área que é a lógica e a argumentação jurídica, né? O senhor já trabalha essa matéria há um tempo e conversando com o senhor a gente sente a solidez do seu conhecimento. Obrigado. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando aproveitou essa nossa conversa aqui e se tiver interesse de aprofundar, vai ter o seu contato e a bibliografia para desenvolver o seu estudo. Então, acho que é uma disciplina que cada vez vai ser mais importante para o Brasil e para o direito, né, diante desses tempos novos que se aproximam, né? E a gente estava conversando a respeito da inteligência artificial. Então, gostaria então de te convidar para assinar o canal, para ser atualizado a respeito das novas postagens que a gente deve fazer em breve e agradecer a você por ter assistido a essa conversa a respeito de lógica, argumentação e interpretação jurídica com o professor Marcos Boeira, doutor e mestre em Direito pela USP e professor adjunto da nossa Universidade Federal no curso de Direito. Um abração do professor Leandro Cordioli.